Luciana. Luciana, Ramon. Como é que vai, Ramon? Deus abençoe, Ramon. Ei, Luciana, Deus te abençoe. Boa tarde, irmãos. A paz. Meu nome é Ramon e eu sou casado para sempre com Luciana. Boa tarde, graça e paz. Eu sou a Luciana, casada para sempre com o Ramon. Nós estamos juntos há aproximadamente 12 anos e alguns dias. E aconteceu muita coisa na nossa vida nesse período, principalmente na minha vida. E temos uma filha, chama Sofia, tem 7 aninhos, eu não sei onde que ela está por aí. Mas a minha chegada aqui foi um pouco diferente dos outros casais. Eu, nos 2 últimos anos, eu venho passando por alguns problemas de saúde, problemas graves de saúde. Eu fazia uso de muito medicamento, em torno de 1.500 a 2.000 miligramas de medicamentos por dia. Antidepressivos, medicamentos para dor. E a gente sabe quando quem sofre com esse mal, que é a depressão, a gente sabe qual é o destino e o final de quem não suporta mais esse tipo de dor, esse tipo de doença. E eu já estava determinado, já praticamente, que eu, por não suportar mais, já havia decidido pelo autoextermínio, já havia decidido, já estava pronto isso. Mas aí, o que aconteceu? Minha esposa, um dia nós conversando, e ela sabe o que a palavra desafio significa para mim. Para mim, naquele momento, eu havia perdido tudo. A vida havia perdido o sentido para mim. E por causa de desafios com pessoas erradas, que acabaram me levando ao fundo do poço. Melhor dizendo, um pouco mais abaixo do fundo do poço. E quando nós estávamos fazendo um lanche à noite, ela falou comigo o seguinte: Ramon, eu te desafio. Eu não estava muito bem. Eu falei: desafio o quê? Eu te desafio a conhecer esse Deus que eu sirvo, Deus que eu amo. E naquele momento ali, aquilo me chamou um pouco a atenção. Eu falei, não entendi muito bem, mas como era um desafio, mesmo já tendo em mente aquilo que eu iria fazer, eu aceitei. Mas continuei com a minha ideia, calado e pronto. Passaram-se alguns dias, eu entrei em contato com a casa pastoral. E a moça que me atendeu, ela ficou tão preocupada com o meu caso, da forma que eu expliquei, que eu vou ter que resumir muita coisa, porque a história é longa, senão eu vou ter que entrar no culto do pastor Márcio. Então, o que aconteceu? Ela ficou tão preocupada com o meu caso, que ela, no mesmo dia, ela me ligou 3 vezes. E eu já achei aquilo muito estranho, porque eu não tinha contato com esse lado de vocês, com a igreja, com o evangelho, não tinha contato nenhum. E até que eu fosse atendido pelo pastor Marques, ela continuou me ligando. Mas eu já tinha data, já tinha hora, já tinha tudo marcado. E chegou a hora de conversar com o pastor Marques. Conversei, me recebeu muito bem, porque assim, como é um casal, então, como eu sou casado, né? Não casado no civil, mas me direcionaram para a área de família. E eu cheguei, tive uma longa conversa com o pastor Marques. Ele me explicou muita coisa, abriu muito os meus olhos, falou sobre a importância do casamento,
Mas, mesmo assim, a ideia ainda continuava fixa. E ele pediu, nós oramos, ele pediu que eu retornasse e conversasse com o pastor Vicente, do Rema. Eu retornei e conversei com o pastor orou para mim, desmistificou muito esse lado do cristão, do crente. E porque, eu vou ser sincero com vocês, eu não conseguia ficar 5 minutos aqui dentro. Se alguém falasse aleluia comigo, eu já estava do outro lado da rua. Era mais ou menos assim. E então ele desmistificou isso para mim. E isso foi muito bom. Eu saí um pouco melhor de lá. Então, foi quando eu passei pela sala do pastor Marques, apenas para me despedir dele. Ele me disse que um casal havia desistido de fazer o curso. E se eu gostaria de participar. Muito resistente, porque assim, eu tinha que fazer algumas opções, ou eu pagava uma conta, ou eu pagava o curso, e eu falei, olha, eu não tenho condição. Ele, pode fazer que eu garanto que você não vai se arrepender. E eu fiz. Mas até então, eu fiz mais em questão de orgulho e por respeitar a minha esposa. Porque eu fiz aquela inscrição pensando nela. Para mim, isso seria para ela. E Flávia e Neuza foram até a nossa residência, nós recebemos muito bem, e chegou o dia do curso. Eu já cheguei armado até os dentes aqui, cheio de teorias, porque assim, eu não estava querendo fazer o curso. Mas o Flávio e a Neuza, eles têm assim, uma simplicidade para explicar as coisas que foi assim, muito importante. Porque na primeira lição, a de aliança, eles me desarmaram totalmente. Foi uma coisa assim que eu não esperava aquilo. E a dinâmica, então, mudou. Eu não vou falar o que aconteceu na dinâmica, quem quiser saber o que aconteceu na dinâmica vai ter que fazer o curso. Tá? A dinâmica, então, acabou assim, colocou tudo por terra aquilo que eu tinha de pensamento sobre o curso. E algumas coisas começaram a mudar. Então, a questão da aliança ela foi importante para mim, que mostrou qual é o papel do homem diante de Deus, qual é o papel do homem diante da família. E isso, para mim, foi muito importante. E antes disso, a minha vida era muito complicada, sabe, irmãos? Porque eu vivia uma oração constante. Eram 12 anos de muita oração, 12 anos tentando não perder a fé, 12 anos tentando me manter firme. E chegou um momento que eu não aguentava mais, que as minhas forças já não eram capazes de me manter em pé. Então, eu recebi a notícia do curso. Quando ele me chegou em casa com a notícia do curso, eu realmente não acreditei. Eu ajoelhei, eu orei, eu chorei. Eu agradeci muito a Deus, porque realmente, não que Deus não pudesse transformar, mas eu não acreditava mais que seria possível. E Deus fez tantas coisas na minha vida, porque, olha, eu vivia dentro de casa, mas eu vivia como irmão. E como irmão que não conversa, como irmão que não é amigo. E a minha vida estava se tornando cada dia mais difícil. E quando eu recebi a notícia, houve aquele renovo, eu tive esperança de novo. E aí teve algumas lições que me chamaram muita atenção, me impactaram muito. E a primeira foi a lição de papéis, porque o Ramon ele retornou com os papéis de marido e de pai. Ele não tinha esses papéis, ele não sabia como lidar dentro de casa com a minha filha, ele não sabia mais como me tratar como esposa. E tudo isso era muito triste. E eu não tinha felicidade no meu casamento, não tinha alegria. E Deus transformou a minha casa. E na lição de perdão também foi muito importante, porque se tudo aquilo que eu tivesse aprendido nas lições, se eu não tivesse perdoado, nada disso seria possível. Eu era muito magoada, muito machucada, e eu não confiava mais no meu marido, e eu achava que ele não era fiel comigo. Então, assim, eram umas situações muito difíceis. E glória a Deus, Deus restituiu o meu casamento. Aliás, Ele não restituiu, Ele reconstruiu. Né? O primeiro tijolo que foi colocado foi o dia que eu coloquei os pés para fazer o curso.
E louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu agradeço muito ao grupo do Casados para Sempre. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Porque se não fosse por eles, se Deus não tivesse colocado eles na minha vida, hoje eu não estaria aqui para dar esse testemunho para vocês. Glória a Deus. Eu esqueci de uma coisa muito importante. Eram 12 anos de relacionamento, mas hoje eu tenho 4 dias de casado. Eu sou casada para a honra e glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, parabéns. O Ramon, pouco mais de 20 dias também, passou pelas águas. Nós tivemos o privilégio aqui de batizá-lo. E é um novo homem. Mas nós vamos colocar esse testemunho lá no site do Casados para Sempre com mais detalhe. Amém? Nós vamos fazer uma gravação à parte, para ter tempo. Deus abençoe vocês, viu?